Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 36º ano, a reunião de número 1520. Então, hoje vamos falar um tema, sem dúvida nenhuma, muito importante, né? Que é a estenose aórtica no assintomático, quando intervir. E para isso nós vamos contar com a presença do Dr. Roberto Sintra, que é um entusiasta do assunto, tem estudado muito, se dedicado muito à válvula, então tem muito background para falar para a gente sobre esse assunto que ele vai expor. Roberto é cardiologista pelo INCOR, de São Paulo, especialista em valvopatia, é doutorando de cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador das unidades cardiovasculares do Hospital São Lucas. E aí, Roberto, a tela é toda sua. Quando é que devemos intervir? Vamos lá. Tá me escutando bem? Tá ótimo. Tá ótimo. E a tela tá perfeita. Tá compartilhada. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação, professor. É uma honra aí o convite, né? E é sempre bom e agradável estar aqui às terças-feiras aprendendo com um grupo aí seleto, né? Que não se restringe também só ao Hospital São Lucas, mas praticamente a toda a comunidade de cardiologia do estado de Sergipe. Né, e eu vou falar de um tema, né, que me atrai muito e que realmente eu venho me dedicando, estudando bastante, né, alguns temas específicos das valvopatias, entre um deles é a estenose aórtica. E hoje o que me coube, né, é falar um pouco sobre em que momento a gente deve pensar em intervir, né, nos pacientes com estenose aórtica assintomática. Bom, primeiro, não tenho nenhum conflito de interesse com relação à apresentação, exceto, né, aqui, né, gosto bastante do assunto e me dedico bastante a esse assunto. Espero, né, que ao longo da aula, né, a gente possa, né, tirar todas as dúvidas e conseguir explanar, né, o meu pensamento sobre, né, esse assunto que é bem interessante e bem relevante. Relevante por quê? Né, os países desenvolvidos, eles já têm, né, essa ideia de que a estenose aórtica é um problema de saúde pública, né, porque a pirâmide etária, né, dos Estados Unidos, nos Estados Unidos e os países desenvolvidos, eles já estão encurtando a base, estão alargando o ápice, né, e assim, o professor Souza até, acho que na última aula, em algum dessas, né, citou em algum desses congressos de geriatria, que em 2030, né, nós estaremos aí com a quantidade de idosos maior do que a idade de 0 a 14 anos, né, e com certeza esse problema, né, se já não tornará a ser um problema de saúde pública, né, no nosso meio, né, nos países, né, em desenvolvimento. Bom, e por que a gente diz que isso está né, isso está relacionado diretamente à idade? Né, quando a gente observa, né, vários trabalhos epidemiológicos, a gente percebe que a estenose aórtica ela cresce exponencial. Né? A partir da idade de 70 anos, a gente tem um crescimento aí de magnitude exponencial, né, com essa idade. Então, de esperar que com o tempo, né, tanto a incidência quanto a prevalência dessa doença, né, esteja cada vez mais aumentada. Bom, e naturalmente, né, a evolução histórica, né, do paciente, né, com estenose aórtica, e eu acho que todos nós aqui já conhecemos esse gráfico muito famoso, né, de um trabalho, derivado de um trabalho do professor Brown, né, que mostra aí, né, como é que o doente evolui, né, e depois de um grande período de latência, né, isso assim, intervindo, assim, sofrendo uma baita sobrecarga, uma pós-carga, né, por caso obstrutivo da estenose aórtica, o paciente ele começa a ter sintomas, né, e assim que ele começa a ter sintomas, ele acaba tendo um abismo, né, de mortalidade. A mortalidade vem aí, né, muito importante a partir do início dos sintomas, e dentre os sintomas relevantes, nós temos aí a insuficiência cardíaca, né, síncope e angina, né, com a mortalidade, né, neste mesmo sentido, né, maior de acordo com o aparecimento. Então, paciente que aparece mais com insuficiência cardíaca, paciente tem uma sobrevida mais curta. Bom, Roberto, só me permita lhe atrapalhar uma coisa, porque é um detalhe interessante, que esse trabalho é de anatomia patológica. O Ross é um patologista, né? Porque muita gente fica pensando que é um trabalho clínico.
anatomia patológica aí, é o patologista. Isso mesmo. É um patologista, né? Mas foi chancelado e todo mundo conhece ele, né? Por ninguém mais, né? De quebrar o Pelo pau. Brown. E é interessante, né, ver isso, e esse aqui é um aumento de mortalidade muito importante aí, né, com o início dos sintomas. Bom, então a gente tem uma doença, que é uma doença que quando começa a ter sintomas, a mortalidade ela é muito alta, né, e nós estamos aí, né, nesse gap entre que momento melhor intervir, né, onde que nós estamos e o que nós temos. Mas primeiro, antes da gente pensar, né, intervenção, a gente sempre pensa no custo-benefício. E o que é que a gente tem de dados nacionais e dados internacionais sobre mortalidade cirúrgica? Considerando os melhores, né, hospitais brasileiros, a gente percebe que uma mortalidade média do paciente, né, que faz apenas a troca valvar aórtica, a gente tem uma mortalidade média aí de uns 5%. O professor Zé Augusto, botei até esse slide aqui para, chamar atenção para ele, mas ele não está presente, infelizmente, mas está nos representando lá em Chicago, no AHA. Né? O professor Zé Augusto ele já tinha feito, né, nos trabalhos de outcomes, né, quando ele falava do Medicare, né, em mais de 10 anos de análise dos pacientes com troca valvar aórtica, e a gente observava que a mortalidade desses pacientes era por volta de 3,8%, e essa mortalidade ela era crescente de acordo com a idade. Quanto maior a idade, maior a mortalidade. Então a gente tem, né, no mundo por volta de uma mortalidade cirúrgica média aí entre 3 a 5%. Isso são lugares ótimos, lugares de excelência. Quando a gente fala mundo geral, né, inclusive vários hospitais no Brasil, a mortalidade, né, ela passa acima de 10 até 14, 15%. Então a mortalidade ela não é desprezível. Então é uma doença que a gente tem que pensar antes da intervenção, o que é que nós temos. Na era TAV, né, uma era em que a gente conseguiu reduzir bastante a mortalidade, quando a gente fala na primeira série partner, daqueles pacientes com alto risco cirúrgico, a mortalidade desses pacientes intra-hospitalar, ela variava entre os 3 a 5%. Quando a gente foi diminuindo o risco desses pacientes, risco intermediário, a mortalidade cai, até aqueles baixos riscos na série partner de baixo risco do Evolute e do Notion, com a mortalidade aí, né, menor que 2%, né, até menor que 0,5%. Só lembrar que quando a gente fala de baixo risco, né, não significa dizer que é idade baixa, né? A grande maioria dos pacientes, a média desses pacientes foram todos acima de 70 anos, de todos esses trabalhos, tá? Então a mortalidade da TAV se mostra aí, né, um pouco menor naqueles pacientes com risco menores, mas no geral uma mortalidade de intervenção que a gente varia aí de 0,5% a 5% em lugares de excelência, eu volto a dizer. Bom, se por um lado a gente tem a mortalidade cirúrgica, né, nessas taxas que nós citamos, qual é, que é a mortalidade no paciente que é assintomático? De que ele morre? Quando a gente pensa em estenose aórtica no paciente assintomático como primeira, né, abertura de sintomas de morte súbita, a gente observa que uma série de trabalhos mostrando, acompanhando esses casos, né, dos pacientes com estenose aórtica importante, a gente observa que aí uma média, né, de 0,8% por ano, né, nesses pacientes que têm estenose aórtica importante e que são assintomáticos, né? A Patrícia Pelican é uma estudiosa muito grande nessa área, né, ela ratifica os dados mostrando que mais ou menos, né, 1% dos pacientes que têm estenose aórtica assintomático, eles têm 1% de mortalidade ao ano, né, que isso vai aumentando ao longo do tempo. Bom, o grande problema de a gente botar na balança entre mortalidade, colocar um paciente em que tem um risco cirúrgico ou até no TAV um pouco maior, talvez, do que o risco anual do paciente apresentar morte súbita, né? E aí a grande X da questão é que o síndrome estenose aórtica assintomática, né, o diagnóstico macro, ele é muito heterogêneo. E aí eu mostro dois casos da gente, né, que são, né, ditos estenose aórtica importante, e aí a gente vê que, notadamente, há uma diferença. Veja que um homem de 75 anos assintomático, com estenose aórtica degenerativa, uma área valvar de 0,98, com gradiente médio de 41 e score de cálcio da válvula de 900. Perceba e preste atenção se esse paciente é semelhante ao paciente do lado aqui contralateral à direita da gente.
Um homem de 77 anos assintomático também, com a estenose aórtica de uma área valvar de 0,5, com gradiente médio de 80 e com score de Caus da válvula de 2000. Notadamente, percebemos, né, já imagino que no subconsciente de cada um já veja que há diferença, né, nesse grupo tão heterogêneo, e aí é a nossa função agora entender que grupo de assintomático talvez tenha um benefício com a intervenção mais precoce. Bom, o que a gente quer na intervenção do paciente assintomático não é nem fazer uma intervenção muito precoce, porque a gente expõe esse paciente em riscos desnecessários, complicações de cirurgia e TAV, né, os riscos de ter uma válvula protética, anticoagulação se for preciso, ou repetidas intervenções. Nós também não queremos o risco de abordar essa doença tardio, porque a gente já entende hoje em dia que há dano miocárdio irreversível. Então, riscos maiores de morte súbita por conta disso, riscos perioperatórios são maiores, insuficiência cardíaca, aumento de admissões, né, aumento, né, de custos e aumento de mortalidade. O que a gente quer é encontrar o tempo ótimo em que nós estejamos ali entre o início da descompensação, entre o início que começa a ter algum grau de dano miocárdico. Então, esse é o momento ideal para a gente fazer essa abordagem. O que é que nós temos até o momento bem sedimentado? Então, como é que eu estratifico esse paciente assintomático com estenose aórtica importante? Então, o paciente com estenose aórtica importante, a primeira coisa que a gente avalia é se a função ventricular dele é deprimida. Se a função ventricular dele for deprimida, uma fração de ejeção dita hoje com menor que 50%, pelo menos 2 exames confirmando, hoje eu tenho classe 1 de intervenção desse paciente e é baseado em quê? A gente percebe, né, que existem uma série de casos, né, e eu vou mostrar esse trabalho bem recente que foi publicado no JACC Image, ele mostrando que, né, a disfunção ventricular com a fração de ejeção menor que 55%, ela está, né, atrelada à mortalidade, ajustado para qualquer outro fator, né, e os pacientes ele morrem mais. Isso aqui dividindo 3 grupos, e quando a gente divide 2 grupos, colocando uma função ventricular menor que 55, maior que 55, a gente percebe que os pacientes têm uma mortalidade maior, o que chama atenção, né, para a gente fazer essa indicação no doente assintomático com disfunção, né, se a gente permanecer segmento desse paciente, esse paciente vai morrer mais, o que levou a uma classe de indicação 1. Com relação à função ventricular, né, a ressonância, ecocardiograma, habitualmente a gente usa o ecocardiograma, e convencionou-se praticamente em todas as diretrizes, em subanálise desse mesmo trabalho, mostra que a fração de ejeção menor que 50%, ela é mais, né, relacionada a uma acurácia, né, com a mortalidade do que entre 50% e 55%, então, né, considerou-se a fração de ejeção menor que 50%. Bom, e se eu encontro esse paciente e percebo que a função ventricular dele é normal, ele não tem uma função ventricular deprimida, né, essa função é normal. E aí eu vou para parâmetros ecocardiográficos que a gente chama de parâmetros ecocardiográficos de alto risco, né, ou estenose aórtica muito severa, né, que ele chama de very severe. Então, por aquele jato, né, a velocidade, né, acima de 5 metros por segundo, um gradiente médio transvalvar acima de 60, uma área menor que 0,7. Então, essa é uma estenose aórtica crítica, e essa estenose aórtica crítica, ela merece uma intervenção com nível de evidência classe 2A. E quando a gente percebe o porquê da estenose aórtica muito severa, perceba que a grande maioria dos trabalhos, quando a gente lida com estenose aórtica muito severa, a gente sempre leva em consideração muito mais a velocidade até do que o gradiente. Não, né, o gradiente é muito derivado da velocidade também. Bom, e aí, aqueles pacientes que têm velocidade, né, acima de 5, eles têm uma mortalidade, né, uma sobrevida livre de eventos muito menor do que aqueles pacientes com a velocidade menor que 4, né, menor que 5, desculpa. E quando eu comparo os pacientes que têm estenose aórtica severa com a estenose aórtica muito severa, levando esses critérios considerados, né, por mim anteriormente, os pacientes eles têm uma mortalidade maior. Então, o que justifica, né, a gente abordar esse paciente com a estenose aórtica muito severa, isso está em recomendação de guideline. Então, até agora, a gente não viu, né, diferenças novas, né, para essa abordagem. Bom, e se eu tenho uma função ventricular normal, eu tenho parâmetros ecocardiográficos de estenose aórtica não crítica, eu lanço a mão do teste de esforço.
E aí venho a dizer que o teste de esforço, hoje nós temos que a grande maioria dos testes de esforços nos trabalhos de valvopatia ainda é o famoso ergométrico, com um crescente de passos largos muito grande do teste ergospirométrico, que ele vê muito mais além só, né, do que a ergometria. A gente consegue ver curvas de pulso, a gente consegue ver, né, platores de pulso, a gente consegue ver eficiência de oxigênio, a gente consegue saber onde está o problema e avaliar se realmente há uma disfunção cardiovascular, né, por conta disso. Mas o que a gente tem de muito trabalho de teste de esforço alterado, né, é sobretudo, e nesses pacientes com teste de esforço alterado, hoje a gente indica uma classe 2A, e o que é o teste de esforço alterado? Bom, antes de dizer exatamente o que é o teste de esforço alterado, é só lembrar que o teste de esforço ele é seguro no paciente assintomático. Ele é contraindicado, sim, no paciente sintomático. Não tem sentido a gente fazer teste de esforço no paciente sintomático. E muitas vezes usado, né, quando a capacidade funcional dele é incerta e a gente está diante de um pseudo-assintomático. Né? E quando a gente fala de teste de esforço, algumas coisas pontuam interessantes. Primeiro, é o surgimento de sintomas no esforço. Né? Outra coisa interessante são anormalidades da pressão arterial, sobretudo com quedas de pressão arterial no esforço. Eletrocardiograficamente, a gente pode ver arritmias ventriculares, né, com depressões de segmento ST ou arritmias ventriculares, são coisas que chamam a atenção. Ecocardiograficamente, a gente pode ter um aumento aí, e quando a gente fala de teste de esforço, a gente pode usar ergométrico, ergospirométrico e até o ecostress. Né? Então, um aumento, né, da média, né, de gradiente pressórico maior que 18 ou 20. Tudo isso é atrelado, né, a um pior desfecho. Né? Uma disfunção, né, da fração, uma queda da fração de ejeção nesses pacientes, né, e também aumento, né, de hipertensão pulmonar durante o exercício. Esse é o que a gente chama aí de teste de esforço alterado. Então, até este momento, né, e eu vou parar um pouquinho na diretriz, a nossa diretriz brasileira é muito sábia até esse momento, em que ela divide, né, o paciente numa avaliação de passos, e a gente percebe primeiro, né, qual é a gravidade anatômica, né, dessa estenose aórtica, se ela é importante, etiologicamente, se tem sintomas ou não, e a gente passa para aqueles famosos complicadores. E foi o que a gente acabou de falar. Então, se eu tenho um complicador com fração menor que 50, teste ergométrico ou valvopatia crítica, sim, vale a pena a gente intervir. E não, e aí a gente tem esse gap, e é esse gap que a gente vai discutir um pouquinho. A diretriz brasileira, ela ainda não contemplou, né, essa outra variável que a gente chama de tendência de complicadores. Né? A diretriz americana, ela contempla a tendência de complicadores no acompanhamento com a velocidade, por exemplo, um aumento de velocidade maior do que 0,5 metros por segundo por ano. Nós temos aí, né, que possivelmente ela vai entrar nas próximas diretrizes brasileiras, que a tendência de complicadores ela também seja, né, um fator a ser levado em consideração para intervenção, mas ela já está contemplada, né, na diretriz americana. Então, se eu tenho essa tendência de complicadores, eu também tenho intervenção. Então, disfunção, estenose crítica, esforço e tendência de complicadores, eu intervenho. E quando eu não tenho nada disso, e eu tenho uma estenose aórtica importante, a gente faz segmento clínico ou a gente vai em busca de novos complicadores que estejam atrelados a pior prognóstico, e talvez seja aqueles dois tipos de pacientes que a gente citou anteriormente, que são bastante heterogêneos e que possam se beneficiar, né, de uma investigação mais apurada daqueles pacientes com estenose aórtica assintomática. Bom, o primeiro deles é o BNP, a gente sabe que, né, o aumento aí das fibras, né, do estiramento ventricular, né, leva ao aumento do BNP, notadamente a gente já percebe algum dano miocárdico com o aumento do BNP, e percebam que o BNP ele traz um prognóstico interessante, porque o aumento do BNP ele está atrelado muito ao início dos sintomas breve. Então, muitas vezes o BNP isolado, talvez ele bata o martelo dizendo que a gente precisa mexer, mas é um fator a ser considerado. E o BNP acima de 130, o NT-proBNP acima de 80, prediz que o início dos sintomas serão 6 a 9 meses. Só esperar de que a gente não espere ou não considere outros fatores, outros para se somar com o BNP,
e que em 6 meses o primeiro início do sintoma seja morte súbita. Então, além do BNP, a gente leva em consideração um fator que a gente vem assim discutindo nos nossos heart teams cada vez mais, que é a calcificação valvar. A calcificação valvar, ela vem entrando às vezes com um parâmetro muito importante para a definição de estenose aórtica severa. E olha que interessante, quando a gente esse trabalho levou o limiar aqui de estenose aórtica para 2.060 para homem e 1.300 para mulheres. Quando a gente está abaixo desse score de cálcio, a gente diz que esse paciente ele tem uma estenose aórtica não severa, e acima desses valores, uma estenose aórtica severa, a gente percebe na curva ROC uma bela acurácia para com esses valores, e a gente percebe que o paciente dito com estenose aórtica severa por esses critérios, apenas pela calcificação valvar, ele morreu mais. O percentual de sobrevida ele foi maior, estatisticamente significativo. Neste contexto, a gente acabou usando pacientes com sintomas e sem sintomas. E quando a gente foi só para o doente assintomático? Só para o doente assintomático, a gente percebe no acompanhamento aí uma média de 4, 5 anos, que os pacientes que não têm calcificação ou têm calcificação leve, eles têm uma sobrevida livre de evento muito melhor do que aqueles pacientes que têm calcificações de moderada a grave. Então, além do BNP, a calcificação valvar, ela entra aí como um fator interessante para a gente levar em consideração nesse conjunto da obra para tentar selecionar o melhor paciente com estenose aórtica estando assintomático. Então, além do BNP e da calcificação valvar, a gente vem falando bastante da deformidade geométrica ventricular, o strain longitudinal global. E a gente pensa que há poucos trabalhos a respeito disso, percebam aqui nessa meta-análise, com um N bem interessante de trabalhos avaliando o strain longitudinal global, e com um strain maior do que 14, a gente percebe que o paciente ele tem uma sobrevida melhor do que com um strain menor que 14. Então, fica um ponto a mais a gente pensar com o strain longitudinal global. E também, nesse andar da carruagem, e o queridinho da vez, a fibrose miocárdica é uma coisa também super interessante. Veja aqui uma série de apresentações, apresentações focais, que a gente percebe que isso é o mais comum acontecer nos pacientes com estenose aórtica, um realce tardio aqui não isquêmico, nessas apresentações, mas muitas vezes as doenças elas são concomitantes, e a gente pode ter um realce tardio que chama atenção isquêmico, e que nesses casos a gente precisa tirar da conta do volume extracelular, do ECV. A gente tira essa parte do realce da conta do volume para a gente não considerar uma zona de realce que não seja possível associado à estenose aórtica. Bom, e quando a gente fala de ressonância, duas coisas são interessantes. Uma é o volume extracelular. O ECV, olha que trabalho interessante, avaliando o aumento do ECV com o aumento da severidade da estenose aórtica. Então, quanto maior esse índice de ECV, o IECV, maior a gravidade da estenose aórtica. E importante também termos em mente dessa quadro evolutivo. No paciente com estenose aórtica, a gente primeiro tem hipertrofia celular, aumento de massa, depois a gente começa a ter uma fibrose difusa, e por fim a gente tem o que a gente chama de fibrose de substituição. E quando a gente avalia o tempo desses pacientes com a substituição valvar, quando a gente consegue substituir a válvula no paciente que está hipertrofia e com fibrose difusa, sem ainda estar com a fibrose de substituição, esse paciente ele melhora o remodelamento. Por sua vez, aquele paciente que já está com fibrose de substituição, ela não vai melhorar, ela persiste e o remodelamento também continua. Então são fatores interessantes, e que levam a gente a pensar, e pensar uma curva diferente da que o Brown é tão conhecida por nós, e do Ross, em que rotineiramente a gente faz a substituição da válvula aórtica naquele paciente que começa a ter sintomas aqui. Existe um gap que a gente vai falar um pouco na frente, alguns estudos já tipo Involved, tipo Involved, que já vem trabalhando e avaliando esses pacientes.
em que sejam abordadas em quando ele tem realce tardio. E nós estamos evoluindo tanto ainda para saber se nessas alterações prévias, como T1 nativo e ECV com estreino longitudinal, ele não pode ter um benefício, de tal modo que vem se falando muito, né, de sugestões para as próximas, né, diretrizes naquele paciente que tem fração de ejeção preservada, né, acima de 50%, em que ele tem um strain ruim, em que faça-se ressonância magnética e comece uma estratificação basal pelo strain, faça uma ressonância, e aqueles pacientes que não têm alterações miocárdicas anormais na ressonância, que a gente faça um follow-up, e aqueles pacientes em que têm alterações miocárdicas, a gente leve o conjunto da obra, né, para ser um pouco mais precoce na intervenção. E olha que, né, figura bem interessante, mostrando a interseção do que acontece, né, com a doença valvar versus a doença miocárdica valvar. Então, né, a válvula normal com o miocárdio normal, quando a gente começa o aumento da pós-carga, e é neste momento que a gente já tem score de cálcio aumentado, que a gente já tem algum grau que possa já começar, né, fibrose, e esse paciente ele começa a ficar hipertrófico. Quando ele começa a ficar hipertrófico e ter morte celular, a gente já tem mapa T1. Então, olha a história evolutiva que vai acontecendo e o momento que a gente está tratando esses doentes. Né? Então, começa a ter uma fibrose difusa, essa fibrose difusa acaba por uma fibrose de substituição e o paciente chega, né, uma disfunção sistólica, ele passa por uma disfunção diastólica, depois uma função sistólica com a queda de fração de ejeção. E veja que tudo que a gente citou como marcadores mais específicos, marcadores não tão específicos como o BNP, o strain longitudinal, eles antecedem muito ao que hoje a gente chama, né, de critérios de padrão ouro para indicação. Então isso, né, tem assim deixado, né, cada vez mais, né, a comunidade que faz valvopatia intrigado, né, e aí eu sim, vou fazer uma ousadia, né, de prever a próxima diretriz brasileira, né, de valvopatias, e do mesmo jeito que a gente viu naquela primeira análise, eu vou ser ousado de acrescentar em que, neste momento dos pacientes assintomáticos, além dos complicadores clássicos, que a gente leva em consideração a tendência de complicadores que já está envolvida aí, né, na diretriz americana, e novos complicadores, como BNP, calcificação valvar, o strain longitudinal global e a fibrose. Né? Então, essa ponderação ela é super importante, acho, né, para a gente definir, né, a melhor estratégia terapêutica para o doente, já que o doente ele é muito heterogêneo. E o papel fundamental, né, do HART-team ou do Valve HART-team é justamente para isso, para a gente analisar, né, aquele paciente, né, que esteja envolvido em todas essas etapas, né, vista por multiprofissionais, e a gente tem feito isso, né, semanalmente, rotineiramente, com avaliações tomográficas, com avaliações de ressonância. Né, o strain ainda é uma ferramenta que a gente tem pouco usado, né, a gente já discutiu, né, uma série de coisas, né, dificuldade, tempo oneroso do ecocardiograma, enfim. Mas a tendência é que isso cada vez mais seja usada, né, rotineiramente. A gente já fala de BNP, a gente já fala de tomografia, a gente já fala de ressonância, né, como fatores importantes para a gente ponderar essa melhor decisão. Bom, e o que a gente tem de evidência de tratar o paciente com estenose aórtica assintomática neste momento? Eu vos apresento o estudo Recover Trial, foi publicado no New England no ano de 2020, e olha que interessante esse trabalho. Esse trabalho ele foi cirurgia precoce versus conservadora, né, e ele fez um segmento aí, né, de 4 a 8 anos. Né, e quando a gente vê a primeira imagem, é interessante que a gente acha que tratar todo mundo assintomático é bom, mas vamos para os pormenores. Né, nos pacientes com cirurgia precoce, nós tivemos, né, 1% de mortalidade em 4 anos e 1% de mortalidade em 8 anos, e os pacientes com, né, tratamento conservador, chegamos até 26% de mortalidade em 8 anos. Só lembrar que, olha onde nós estamos, uma mortalidade operatória menor que 1%, então centro de super referência, que se você extrapolar isso para o mundo não é realidade.
A idade média aqui foi pequena, foi diferente do que, né, é acostumado a ver, e a morte súbita no grupo de troca valvar foi zero. Nenhum paciente morreu, né, com a troca valvar. Então, a gente teve aí, morte súbita não teve nenhuma, então nós temos aí bons desfechos cirúrgicos, idade muito baixa. E quando a gente vai para a análise objetiva do recovery, olha o que a gente vê. Primeiro, quase todos os pacientes eram bicúspides. Segundo, que ele tinha o que a gente acabou de falar, que as nossas diretrizes, as diretrizes americanas idem, eles já contemplam que os pacientes com very severe, né, aquele paciente que tem estenose aórtica muito severa, com a velocidade de pico aqui maior que 5, ele já tem indicação de cirurgia. Então, teoricamente, esses pacientes eles já tinham indicação de cirurgia independente, né, dos sintomas. Perceba que, né, o gradiente, né, VEAO, ele era acima de 60, né, e a área valvar desse paciente era menor que 0,7, era uma média de 0,6. Então, o frigir dos ovos, né, na minha concepção, análise crítica do recovery, é que esse paciente era um paciente muito severo e ele já teria indicação. E aquela mortalidade, aquele slide inicial vendido pelo trabalho, em que você tem, né, uma redução de mortalidade absurda, né, com 26% de mortalidade em 8 anos se não operado, né, quando a gente, né, passa a análise mais crítica, a gente vê que não é bem assim. E quando a gente progride os trabalhos, a gente vai para, né, o Avatar Trial, né, veja que, olha a diferença. Aqui a gente já tem pacientes com estenose aórtica importante, que não são muito severos, e foram elegíveis para o tratamento conservador e a cirurgia precoce. E o que é que a gente tem? A gente tem desfecho composto, né? O que melhorou foi morte, infarto, AVC e hospitalização por ICC. Um desfecho composto. Nós tivemos mortalidade súbita, né, no grupo de troca valvar de zero, e volto a dizer, a mortalidade operatória ela foi muito baixa. Uma mortalidade operatória de 1,4, então a gente tem que pensar, né, quando transpor esses dados de tratamento cirúrgico nos pacientes com estenose aórtica sintomática, né, para o nosso meio. E aí, né, a gente, válvula está andando de passos largos, né, e os próximos anos, cada ano, né, terão uma série de trabalhos a nos elucidar o melhor caminho nesse paciente assintomático, o quão vai ser importante esses novos complicadores. Vos apresento aqui o estudo Early TAV, ele deve sair nos próximos 2 anos, né, em que a gente pega pacientes com estenose aórtica, né, severa, moderada severa, e o interessante é que ele divide em 2 grupos, ele não faz, né, não tratar com tratar, né? Ele pega os pacientes que têm estenose severa, assintomático trata e compara com aqueles pacientes e que são sintomáticos, né? E esse aqui é aquele paciente que é assintomático e não entra naqueles critérios de valores críticos. A gente vai, né, observar, e esse paciente foi submetido a TAV, esses pacientes, né, são um pouco mais de idade elevada. O Involved é aquele paciente que vai usar como screening, né, o strain, e depois segue na ressonância, e a ressonância vai dizer se vamos para o tratamento ou não naqueles pacientes assintomáticos. Então, perspectivas futuras que vai corroborar, né, com o que a literatura vem dizendo, além de TAV precoce, né, no paciente assintomático, além de ressonância, a gente volta e meia a gente vem discutindo isso nos hard teams da vida, né, que são as perspectivas futuras naquele paciente, em que tem uma estenose aórtica, né, e que é o paciente tem uma estenose aórtica moderada, mas ele tem disfunção ventricular. Né? O quão essa disfunção ventricular é por dano miocárdico, estenose aórtica, muita coisa tem para a gente entender, né, esses 2 grupos divididos entre tratamento ou não, né, para a gente saber, né, o que é que melhor que vai vir agregar para a gente tomar decisão, né, daqui para o futuro. E eu prometi, né, que seria, né, breve, né, nos meus 30 minutos aí me cedidos, né, gostaria de mandar algumas mensagens, ou que algumas mensagens ficassem para casa, em que sintomas complicadores explícitos, nós estamos em fase avançada da história natural. Vou citar uma coisa interessante, né, que uma nova classificação que a gente vem usando, que é uma classificação do Geverroux, né, que é o Philippe Geverroux francês, que é do mesmo grupo do Philippe Barrault,
e que aqueles pacientes em que ele divide em estágios de 0 a 5, e aqueles pacientes em que estão em estágio mais avançado, mesmo não tendo critérios, por exemplo, que sejam assintomáticos, eles têm, depois que trocado a válvula, uma mortalidade maior. Então, o que mostra, né, e quando você tem muito sintoma, não tem dúvida que mesmo depois que você troca com tantos sintomas explícitos, HP, o paciente acaba estar numa fase avançada da história natural. Talvez a gente, né, precise entender, né, que não chegue a esse ponto, porque a mortalidade vai ser alta, quer que a gente troque, quer que a gente não troque. Né? Então, essa classificação é bem interessante. Né? E observar a tendência de complicadores, eu acho que vai ser uma coisa futura para a gente, que não está nas nossas diretrizes, eu acredito que vai entrar nos próximos. O papel da prova de esforço, que muitas vezes a gente acaba subdiagnosticando, primeiro por um medo de colocar um paciente com estenose aórtica na prova de esforço, tanto por parte de quem faz, quanto por parte de quem pede. Eu acho que incorporar novos complicadores na nossa prática clínica é fundamental, e por enquanto as intervenções precoces elas precisam passar no heart team. Eu acho que o heart team é fundamental, né? Análise, né, multifacetada de multiespecialidades dentro da cardiologia facilita muito o trabalho, né? E eu acho que muito em prol do paciente. E eu acho que esse ponto interessante é que a intervenção parece ser a via final, a definição do momento que é crucial. Né? Eu encerro aqui a apresentação, né, me botando aí à disposição para qualquer dúvida ou qualquer comentário. Olá, Roberto. Eu vou passar a Vitor para coordenar a discussão, mas não poderia deixar de falar, né, da sua belíssima apresentação. Eu acho o seguinte, que é interessante que a nossa reunião magna está sendo... Cada reunião parece que é melhor do que a outra, então isso, sem dúvida nenhuma, é um objetivo assim, de muito orgulho para a gente, e parabéns pela maneira elegante, didática, ultra atualizada, que você mostrou um tema tão importante, né? E logicamente, se a gente considerar como a geriatria, né, que eu digo assim, a faixa da população que mais cresce no mundo é do idoso, muito idoso, então esse tema seguramente vai ser muito abordado. E um detalhe interessante, só ressaltando que nós aprendemos ao longo do tempo que o paciente com estenose aórtica importante, que não tinha sintomas, você ficava mandando para casa, até torcendo no dia que ele caía, ou dizia que tem a dor, e você procurava se enganar, porque você já explicava, olha, no dia que você tiver cansaço ou tiver angina, nós vamos mandar operar. E o paciente fazia isso, e já foi testado também que, apesar da fisiopatologia, da etiopatogenia da estenose aórtica, sobretudo a do idoso, parece muito com a placa de aterosclerose, mas estatina já foi testada e também não funcionou. Não me lembro do nome do acrônimo do estudo, foi até rosuvastatina que foi testado. Então, parabéns, e você mostrando esses novos insights aí, que foi muito bem. Vitor, eu queria que você assumisse aí a coordenação, que eu vou ter que sair. E, Roberto, olha, parabéns mais uma vez, viu, meu amigo? E sempre volta aí para nos brindar com palestras desse tipo aí, que sempre é um motivo para um grande aprendizado aí para nós todos. Obrigado, professor. Assim, obrigado pelos comentários. Realmente, só um detalhe que o senhor falou aí, eu acho interessante o paciente com estenose aórtica, que ele chega no consultório do cardiologista, ele tem assim, uma estenose aórtica. A primeira coisa que o cardiologista faz é o quê? Vai devagar com o exercício físico. Exato. Não vai para frente, né? O paciente está sintomático e a gente próprio faz a autolimitação dele. Não vai, olha, a gente não vai nem abordar, nem seguir. Não fica em casa, não faz esforço, não tem estresse. Isso é uma coisa curiosa e corriqueira, né, nos consultórios de cardiologia. Eu me lembro de um paciente que eu expliquei tudo e disse, olha, 5, pede 7, e o camarada foi embora. Daqui a pouco, mal saiu, uns 5 minutos depois, ele voltou. Falei, doutor, eu já caí 2 vezes. Eu digo, agora volta que eu vou indicar cirurgia. E a intervenção é a via final, né? Sim. Assim, ele só vai dizer o tempo, né? Então, poxa, o cara tá aumentando o BNP, ele tá na hora de abordar,
Aí a gente empurra, daqui a 6 meses ele abre um caso. Eu e Vitor tivemos aí uns 2 dissabores, eu tive assim, uns 2 dissabores nos últimos 5 anos que cheguei aqui, né? Justamente nesses casos que a gente não tinha resposta, casos que a gente não usava ressonância corriqueiramente, em que a paciente tinha estenose, se auscultava doença importante, mas ela não era muito crítica, e a gente não tinha essa ideia de multimodalidade, a gente considerava um critério, poxa, mas o cálcio está baixo, e o paciente tem um baixo fluxo gastro-gradiente. Então, hoje a ideia é que esses pacientes sejam vistos com multimodalidades, esses pacientes mais difíceis precisam ver por um especialista que entenda, porque ajuda, facilita o andamento, né? E a gente teve uns 2 dissabores que a primeira apresentação clínica desses doentes assintomáticos foram morte súbita. Né? Então, essa é uma doença que quem já teve morte súbita sempre fica com olhos abertos, né, na interpretação, né, global desse doente e não vê exatamente o ecocardiograma, que tem evoluído de passos largos, né, com novos critérios, né, integrais de velocidade, tem derivações, várias coisas novas que vem apresentando, né, para a gente, né, somar os dados para dizer que a estenose aórtica é importante. Mas obrigado aí pelas palavras, professor. Eu queria só terminar aqui, dizer também o seguinte, quando você falou no strain, da importância que a gente sabe que na estenose aórtica do idoso, em uns 10, pode ser até 15%, vem a amiloidose associada. Então, o strain não só para aquilo que você falou, mas também para o diagnóstico da amiloidose, que muitas vezes já fica colocando a hipertrofia como sendo por conta da estenose aórtica. Então, isso vale um alerta aí importante também. Perfeito, perfeito. Roberto, obrigado, doutor Souza, está liberado para seus afazeres. Roberto, parabéns pela aula, muito boa. Antes de passar para a doutora Sheila Ferro, que é a nossa primeira levantadora da mão aí, eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro, se você trataria um assintomático, né, uma estenose aórtica assintomática, num paciente de 60 anos, diferentemente de um paciente de 80 anos. Né? Porque se a gente imagina que a gente está postergando a intervenção para poupar esse paciente de novas intervenções futuras, né? Então, se você indicar uma cirurgia de troca valvar aórtica num paciente de 60 anos muito precocemente, você está condenando ele talvez aí a umas 3 substituições valvares ao longo da vida. Se você pudesse economizar aí uns 5 a 10 anos, você talvez estivesse submetendo ele a apenas 2, né? Enquanto que num idoso, 80 anos, talvez aquela seja a primeira e última intervenção valvar, ou no máximo, né, uma a mais do que essa primeira. Então, assim, eu queria saber de você se você levaria isso em consideração, certo? Intervir mais precocemente ainda no idoso, sabendo que ali você esperar 2, 3 anos não vai mudar muito, ele vai passar só por uma cirurgia ou uma TAV, e no jovem, se você tenderia a postergar mais, fazer mais watchful waiting. Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho o seguinte, hoje eu sou assim mais cético e categórico possível. Eu acho que se 60 anos ele tiver uma estenose aórtica assintomática, mas que tiver critérios de gravidade, ou que se somando os outros complicadores denotem que ele vai piorar, é até pior, porque o cara com 60 anos, ele habitualmente ele faz mais esforço. E ele acaba muitas vezes tendo morte súbita. É interessante, naquela meta-análise, né, que antes da Patrícia Pelica, né, as meta-análises antigas de análise do paciente com segmento clínico de estenose aórtica, a mortalidade nesses pacientes era até uma idade mais baixa. Então, eu acho que se ele tiver indicação, ele tem que tratar, mesmo sendo assintomático. Agora, não é uma estenose aórtica importante, assintomático, sem fator complicador nenhum. Por exemplo, nós já passamos no Heart Team, não sei se vocês vão lembrar, uma paciente que a gente teve, ela tinha 60 anos, acho que o Dr. Roberto, se estiver por aqui, ele vai lembrar. Paciente de 60 anos, ela anda de bicicleta 60 quilômetros por dia, ela corre, faz tudo. Ela tem 60 anos. E ela era assintomática. Sabe o que eu fiz? Eu nunca proibi ela de fazer atividade física, mas eu fazia um segmento muito de perto. E no momento em que ela começou, BNP começou a subir um pouquinho, eu falei, poxa, tá alguma coisa errada. A gente foi para multimodalidade. Sabe o que aconteceu, Vitor? Que engraçado.
O tempo que ela foi fazendo os exames e me trouxe foi o tempo que ela me disse: doutor, deixa eu lhe contar uma. Fui pegar meu neto que nasceu, fiquei um tempão com ele e comecei a ficar cansado de ter dor no peito. Aí a gente interviu já com sintoma, mas possivelmente com os exames que já vinham, score de cálcio elevado, ela tinha uma bicúspide, o score de cálcio elevado, a gente já ia intervir ela sendo assintomática. Então, o que a gente ganhou, na verdade, foi 2 meses, 3 meses, 6 meses, talvez isso não seja interessante na nossa conta, né? Se a primeira apresentação dela sintomática for o pior, for uma síncope, né? Então, acho que eu sou, se a gente, e eu acho assim, a importância desses casos é que eles passem no Heart Team. A gente, assim, toda sexta-feira a gente tem discutido bastante esses casos, né? Assim, eu não tenho dúvida que todo mundo, cardiologista que atende consultório aqui, tem 1, 2 ou 3 casos assim, que muitas vezes a gente fica pensando, mas não está sentindo nada, né? Então acho que vale ponderar isso aí, né? Esses pontos interessantes de novos complicadores. Joia. Doutora Sheila Ferro. Boa noite, Roberto. Parabéns pela aula, excelente. Como sempre, é pleonasmo, né? Falar de uma aula sua. Mas era exatamente um caso que eu tive, e que foi um caso, para mim, foi emblemático, porque foi logo depois que eu tinha terminado a residência. E, assim, uns 3 anos depois da residência, e eu nessa época, eu coordenava a UTI do Hospital da Polícia Militar. E então nós tivemos uma paciente que o primeiro sintoma dela foi uma síncope. Quando ela entrou, era uma paciente do IPES, né? O hospital da polícia era um hospital ligado ao IPES. Ela foi direcionada porque ela tinha sido auscultado um sopro na urgência. E era uma estenose aórtica. Essa paciente era completamente assintomática. Então, ela ficou dentro da UTI um tempo para se fazer uma avaliação e tal, e ia receber a alta. E ela fez morte súbita dentro da UTI, depois que o médico assistente dela saiu da UTI e assinou a alta. Na minha frente. Então, assim, é realmente um desafio lidar com estenose aórtica assintomática. E como os nossos idosos, eles têm 2 perfis hoje, né? Hoje a gente tem o idoso frágil, mas a gente tem o idoso durinho, né? Que faz tudo, que quer fazer tudo, que quer ir para Machu Picchu, e quer fazer escala, e quer mastigar folha de coca para poder ver as ruínas, né? E não é fácil. Eu tive um paciente desse. Era uma estenose moderada. Eu disse, meu senhor, não dá para fazer algo no plano, pelo menos, onde eu esteja mais perto, para Machu Picchu? Então, assim, parabéns, porque sua aula foi extremamente didática e é sempre um lume, né, um farol, a gente ter essa revisão fantástica que você fez, porque é um dia a dia realmente desafiante. Parabéns, meu querido. Só agradecer mesmo e parabenizar. Valeu, Sheilinha. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. É isso aí, né? Eu acho que é o dissabor de ter um evento desse. É lógico que a gente também não vai sair indicando cirurgia e intervenção para todo mundo, mas a gente tem um olhar diferente, a gente busca a mais, a gente tem tempo, né, para investigar melhor e escolher assim, o melhor time para, né, essa intervenção. Obrigado. Eu acho, viu, Sheila, uma coisa importante também é que quando a gente indicar a intervenção, né, a gente pode até ficar esperando ali os complicadores, como o Roberto falou, mas eu acho que no momento de indicar, a gente tem que falar para a família que é uma coisa urgente. Não pode deixar solto. Porque às vezes estava se acostumando, né, aquele acompanhamento a cada 3, 6 meses ali com os exames. Aí você fala, não, agora é o momento, vamos preparar para fazer. E aí essa preparação às vezes demora de 2 a 4 meses, e às vezes é aí que acontece, né, a catástrofe. Então, a Eu partir tive do uma momento... paciente, a dona Josefa, que o São Lucas inteiro conhecia. Ela estava, foi antes de você voltar, Beto, ela estava num grau que ela passava 15 dias em casa e uma semana no hospital.
todos os cardiologistas atenderam. E era no começo que estava chegando a intervenção. Era uma paciente muito frágilzinha e tal. E nós passamos mais ou menos uns 6 a 8 meses tentando convencê-la a fazer a intervenção. Ela chegou num grau de... Ela não era assintomática, não é assintomática, sintomática. Ela chegou num grau de sofrimento que aí ela me chamava doutorinha. Aí ela disse, doutorinha, agora eu quero. E aí a gente foi fazer as medições todas, né, com o Luiz, o Lu, como sempre. E aqui fica meu obrigado ao Luiz. De novo, né? Eu estava o final de semana passado em Maceió e eu ganhei uma gincana de cardiologia. Fui em primeiro lugar, 50% das imagens das perguntas foi de ressonância. Viva o Lu, te amo, viu, Lu? Que tudo que você ensina para mim. E aí a gente fez as medições todas e na hora do vamos ver, meu amigo, a porcaria do trem não encaixava. E eu chorava como criança para dizer isso a ela. Eu chorava de soluçar. Não deu certo, não cabe. E ela fazia, chore não, doutorinha, não chore não. É porque tinha que ser. E eu perdi ela em um mês dentro do hospital. Então, é muito duro. É uma doença malvada, como eu digo. É uma doença malvada. Verdade, Sheila. Verdade. Vamos passar para o Luiz Flávio agora. Não, peraí, rapaz. Ô, Vitor, deixa eu fazer um comentáriozinho. Eu levo tempo Roberto. primeiro. Vitor, os mais novos primeiro, Vitor. Roberto primeiro. Cardoso. Não, deixa eu primeiro parabenizar aí o Xará. E pegando o gancho da pergunta de Vitor, a gente que é mais velho acaba desfrutando de uma boa passagem da medicina. Eu me lembro que na década de 80, eu ainda começando lá na cirurgia cardíaca, lá com o Dr. Teles, eu me lembro que Glauco Lobo Filho tinha voltado da França lá com o Carpentier, e ele chegou com a ideia de operar os reumáticos assintomáticos. E naquela época isso aqui foi um boom. Eu me lembro exatamente quando você chegava ali para botar um mitral na sala, reumático, sem sintoma, sem ciência cardíaca e sem ser aquele coração de moringa, todo mundo chamava a gente meio que de criminoso. Não, vocês não podem fazer isso, tal e tal. Então você veja que a tecnologia, a velocidade com que as informações chegam, principalmente quando a gente vai acompanhar esses desfechos de mortalidade, de sintoma. Então o conceito que eu tenho, que ficou basicamente, não é, Vitor, para mim, a quantidade de vezes que você vai operar o doente. Mas é lógico que a gravidade cirúrgica, que a mortalidade pela morbidade, ela aumenta, isso é fato. Mas a gente sabe que no paciente mais jovem, ele é muito mais fácil você trocar a válvula se o coração estiver normal do que você esperar um pouquinho, esperar para fazer a intervenção com o coração ruim. Isso é pior. E a outra coisa é que a gente sabe que, por exemplo, um paciente de 60 anos, com as próteses que a gente tem, que infelizmente, Roberto acabou de citar por inúmeras vezes que nós não estamos numa região de excelência. Então, a gente não tem a melhor prótese para poder utilizar, né? E se a gente for comparar, dos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, eu estou aí na 4ª ou na 5ª geração de prótese das melhores que tem, que a gente acaba usando no São Lucas e no Primavera. Então, se a gente levar em consideração 10 anos, 5 perfis de próteses diferentes, a gente não tem nem, com o volume de doente que a gente não tem nem como qualificar para dizer realmente se o que a gente usou há 10 anos atrás pode ser comparado com o que a gente está usando agora. E provavelmente uma prótese dessa hoje tem inúmeros estudos aí que elas estão durando sem calcificação pelo menos 15 a 20 anos. Então, eu acredito que nessa condição que Roberto colocou na aula dele, você operar o doente mais precocemente, né? E isso eu não estou colocando só pura e simplesmente a parte cirúrgica. É evidente que a TAV tem evoluído muito. O grande problema é que eu ainda vejo em relação às complicações, tanto para a cirurgia como para a TAV, é
o grau de calcificação e não necessariamente de estenose. Você pegar um cara que tem uma estenose aórtica porque as cúspides grudaram, espessaram, mas não calcificou, isso aí é fácil para qualquer um, para TAV, para cirurgia, com braço grau de complicação. Agora, se você pega aquele novelo de cálcio, aquele brocotoma ali, que você não vai tirar botando uma TAV, e que para você operar cirurgicamente você tem que arrancar um pedaço do coração, esse é ruim para qualquer um. Certo? Mas, Roberto, mais uma vez, parabéns aí, eram os comentários que eu queria deixar. Roberto, obrigado, viu? É isso aí, eu também concordo com seus comentários. Quando eu disse de mortalidade, não é nosso meio só não, viu? É o nosso meio Brasil. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma varredura dos anos 2010 para 2015 no INCOR, a nossa mortalidade era 14% cirúrgica. Né? E se deve a esses vários fatores, né? Não é só técnica cirúrgica, é o tipo da válvula que a gente usa, é a solução de cardio, N coisas, né, que somadas, né? Por isso que a gente se espanta às vezes quando, né, a nossa mortalidade nesses trabalhos fora são muito baixinhas. Agora também vou dar a César o que é de César. Eu não lembro, por exemplo, dos pacientes seletivos que nós operamos nos últimos, quantos anos eu assumi? 3. Nos últimos 3 anos, eu não lembro de nenhum paciente que faleceu, eletivamente, nenhum. E tivemos algumas válvulas aórticas, né? Então, eu acho que estamos igual aos Estados Unidos, né? Estamos no caminho certo. Caminho certo. Luiz Flávio. Boa noite. Parabéns, Roberto, pela aula. Boa noite, Vitor. Boa noite, Sheila. Parabéns pela gincana aí. Veja, há muitas perguntas que eu tinha já foram respondidas aqui. Uma delas foi de Vitor. E eu queria dar um retorno daquele caso, Roberto, que eu achei interessante, o caso de Dalva está até aqui online. Um caso bem interessante que a gente pegou, né? Um paciente que ele era renal crônico, né? Isso é algo importante, importantíssimo. A gente fez a ressonância dele, né? E não injetou contraste na época, porque ele era renal crônico, dialítico, optou por não injetar contraste, que era mais para quantificar mesmo a estenose aórtica. E aí a gente quantificou, ele foi para a cirurgia, né? Trocou a válvula, e ele começou a evoluir com piora depois da troca, né? Foi até TAV, né? E eu fiz a ressonância dele tem alguns meses, e o que chamou a atenção? A TAV está perfeita, né? Sem gradiente, sem nada, e uma baita fibrose, que a gente não tinha essa avaliação antes porque ele não injetou, né? Então, uma baita, na época também não tinha mapa. E ele tinha uma baita fibrose mesmo. Assim, eu até interroguei a amiloidose, né? Eu disse, rapaz, uma fibrose dessa, com T1 estouradaço, T1 acima de 1.100. Paramos para amiloidose mesmo, né? E aí a gente investigou a amiloidose, né? Veio negativo, né? A cintilografia. Uma segunda hipótese seria algum componente isquêmico aí, né? A gente estudou coronárias recentes, me deu um feedback tem umas 2 semanas. Foi até a Erika que fez angiotoma e também sem nada novo coronariano. Ou seja, a fibrose era da estenose aórtica mesmo. É aquilo que a gente tinha discutido na reunião e acho que você não tinha se dado ainda. Mas, assim, o que chamou a atenção? A fibrose extensa e a fração de ejeção decaiu. Era na época 50%, né? Estava limítrofe ali e está 25% agora. Então, assim, você até falou alguma coisa na época, mas eu queria que você falasse em público o que você acha, né, dessa evolução. E chama atenção isso, né? A fibrose, quando o paciente começa a fazer fibrose, é o point of no return, né? Então, mesmo que você trate, dificilmente ele vai voltar a ter o coração que tinha. E nesse caso, foi um caso até que me chamou atenção, porque ele piorou a função, né? Uma situação que a gente esperaria que melhorasse, que você desobstruiu. Eu queria que você comentasse esse caso aí. Luiz, valeu. Eu concordo, rapaz. Se você me perguntasse, falasse esse caso, eu dizer que é da estenose aórtica. Eu me acostumei agora a ver um monte de imagem de estenose aórtica e realmente a gente vê o quanto de dano miocárdico e fibrose a estenose aórtica faz. Até a fibrose difusa vai. Agora, fibrose de substituição não volta atrás. Então, esse é o grande problema, né? E muitas vezes a gente encontra isso, né? Vou dar um outro caso parecido, que é daquela paciente, né, que a gente... Vitor, você vai lembrar dela. Chegou edema agudo, disfunção ventricular, em que a gente fez Dona Eudisa. Em que a gente fez a TAV, função ventricular zerou. Né? Talvez a gente fez num momento em que, né, ela tivesse ou uma fibrose difusa ou nada, e ela retornou e ela está totalmente assintomática, muito bem. Então, acho que esse ponto aí, eu acho que realmente deve ter sido, né, se não teve associação com a amiloidose, que aí volta de 15% mais ou menos
tem associação, não teve amiloidose, que poderia ter nesse caso, né, da baita fibrose com amiloidose, não teve, aí é estenose aórtica, né? A gente tem que se acostumar a, nesses pacientes, né, encarar a multimodalidade de imagem, sobretudo a ressonância, que vem a passos largos. A minha impressão, eu acho que o SCV, né, indexado vai ser uma ferramenta interessante. Eu acho que o strain, como um mecanismo de screening, vai ser bom para a gente ir para a ressonância meio que, eu acho que vai dar uma coisa, porque quando o strain já não dá nada, talvez você não encontre muita coisa na ressonância. Mas já tem deformidade, quando você vai para a ressonância, tem lá, se não tem só hipertrofia, mas já tem uma fibrose difusa, né? Eu acho que deve ter sido isso, e ele não volta, viu, Luiz? Você viu que naquele gráfico, o cara tem fibrose de substituição, acabou, ele não vai voltar, o remodelamento já foi. Só mais um detalhe, essa classificação do GVRU, ele divide em estágios 0 até 5. E ele fala de doença, não só a parte imagem, mas a parte clínica. Por exemplo, o paciente ele tem uma estenose aórtica, mas tem uma insuficiência mitral moderada. O paciente tem uma estenose aórtica, mas ele tem uma hipertensão pulmonar. E toda vez que a gente vai subindo o estágio e vai associando outras coisas de dano miocárdico geral, ou miocárdico ou cardíaco, o paciente tem uma mortalidade independente da troca. Aí você troca o cara em estágio 5 e o cara morre 2 anos depois. Então, acho que essa ideia tem que estar na cabeça. Esse caso, Roberto, só complementando, esse caso me assustou, porque normalmente a ideia que a gente tem é que ele vai decair numa função, né, e, inclusive a fração de injeção é um critério, por quê? Porque a gente espera que decaindo, chegou no 50, você opera, ele estabiliza ou suba. Mas nesse caso foi interessante porque ele chegou no ponto que ele foi decaindo, né? Então chamou muita atenção, me assustou realmente esse caso, né? Interessante, né? Falou. Muito bom. Caso bem estranho esse, hein, Luiz? Não tinha nada para miocardite, não. Esocárdico, nada. Mas é porque não injetou contraste na primeira, né? Se tivesse injetado, ia ver essa puta fibrose aí, né? Exato. E afastou todas as doenças possíveis, é a estenose aórtica, né? Tardia, né? Já que não tem mais o que fazer. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma consideração? Eu vou só fazer então a última pergunta aqui para Roberto, para a gente encerrar. Roberto, existe alguma forma da gente predizer a evolução da estenose aórtica de algum paciente? Cada paciente é um. Tipo, tem paciente que vai ficar com área de 0,9, 5 anos, tem paciente que vai ficar com área de 0,9, 5 meses e já vai cair para 0,7 e o cálcio vai aumentar mais. Existe alguma matemática, algum score, alguma coisa que a gente possa predizer o grau de evolução da estenose aórtica em determinado cenário ou não? É realmente cada um? Excelente pergunta. Por enquanto, ainda não. Mas nós estamos evoluindo. Essa classificação ela vai ser modificada justamente para a gente entender se existe algum paciente inicial que se beneficie da evolução. O que a gente vê, Vitor? Quando a gente fala de evolução, né, observe a tendência. Quando a gente fala de evolução, como é que são os trabalhos? É assim, avalia a evolução da estenose aórtica e vê. O paciente, nos últimos 5 anos, ele aumentou a área valvar, sei lá, era uma vara de 3 e ele foi para 5. Então, é tudo média. Então, quando a gente fala de 0,3 metros por segundo de velocidade de pico, a gente pegou uma média de crescimento daqueles que precisaram rapidamente ir para a cirurgia e a gente fez essa soma. Então, o cara que tem 0,3 metros por segundo de velocidade de pico crescendo ao ano, esse cara é um cara que a tendência dele é que rapidamente ele vá precisar de uma troca. Nós não temos isso, né? Teve uma época que botou isso como área valvar. A área valvar menor que 0,1, só que a área valvar depois caiu por terra. Porque muitas vezes o paciente passa 0,8, 5 anos, aí depois ele sobe. Então você não tinha como avaliar certamente. A velocidade era mais fácil. E como praticamente gradientes, áreas, a gente consegue tudo por meio da velocidade, então ficou como um critério mais fácil para a gente predizer essa evolução. Então, se eu fosse te dizer um critério para a gente ficar de olho na tendência do doente, é a velocidade de pico. Se essa velocidade de pico estiver aumentando acima de 0,3 metros por segundo por ano, né,
Mas só fez o eco esse ano. Olha, o ano que vem está aumentando. Opa, aumentou de novo, esse cara vai ter um desfecho ruim. Abre o olho que a evolução dele vai ser precoce. E aí talvez não valha a pena mudar, né, o tempo de 6 meses ou 8 meses para a gente intervir. Mas com a área e com gradiente ainda não tem, mas na classificação modificada a gente vai ter essa ideia de qual que é o paciente inicial que deva evoluir para a intervenção mais precoce. Por enquanto a gente não tem essa resposta. Mas obrigado pela pergunta, foi ótimo. Valeu, Roberto. Pessoal, mais alguém? Acho que pelo adiantar da hora, vamos encerrar a reunião. Agradecer aí a Roberto mais uma vez pela ótima apresentação, rica em discussões, rica em exemplos de sucesso e insucesso, né? Que todos nós já passamos algum dia, mas a gente está estudando bastante, estamos ativos, né? Convido novamente a todos aí, toda sexta-feira, 7 horas da manhã, lá na diretoria, o Heart Team, com algum caso, temos muitos casos valvares, outros não valvares, enfim, temos de tudo, e fica aí o convite, tá bom? Maravilha. Boa noite a todos e próxima terça-feira, no mesmo horário, né, no mesmo local, estaremos aqui novamente com uma nova reunião, tá bom? Valeu, velho. Obrigado pela presença de todos aí. Um abraço, boa noite. Valeu, todo mundo, Obrigadão. tchau, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, parabéns, Roberto. Obrigado.